Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 29. Marcos 9, 14 a 29. A palavra do Senhor diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: O que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: Desde a infância. E muitas vezes tem o lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: Eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: Ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele lhe respondeu: Essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que é sermos chamados seus filhos e tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, pelo benefício maravilhoso que é estarmos aqui nessa noite, perante a tua santa palavra, perante as tuas verdades eternas. Eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito encontre as minhas palavras e que possam ser usadas, Senhor, como instrumento em tuas mãos para transformar as nossas vidas. Porque a minha palavra, Senhor, a minha voz, sem o teu Santo Espírito, é como um símbolo que retine. Eu dependo totalmente de ti nessa noite, Senhor, eu te peço. Usa, Senhor, a minha vida para instruir as nossas mentes, nossos corações. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, amados, como a gente já falou nas pregações passadas, acho que 3 ou 4 pregações, vocês já ouviram isso. Aqui nós estamos passando para a segunda parte do Evangelho de Marcos. A segunda metade, digamos assim. E, consequentemente, a segunda metade do ministério de Jesus. Na sua primeira metade, Jesus praticou muitos milagres, fez muitos sinais e prodígios, dando a entender e demonstrando que ele era o Cristo, porque ele estava cumprindo as promessas e as profecias que tinham sido dadas ao Cristo. Mas ele não falava abertamente que ele era o Cristo. Quando ele expulsava um demônio e esses falavam que ele era o Cristo, ele mandava se calar. Quando ele curava alguém, ele falava: Não conte a ninguém quem ele fez isso. Ele fez muitos sinais e prodígios, mas ainda não tinha falado que ele era o Cristo. Mas agora ele já tinha falado para os seus discípulos que ele era o Cristo. Ele já tinha se revelado aos seus discípulos, já tinha revelado que ele haveria de padecer. E como nós vimos na nossa última pregação de Marcos, ele se transfigurou perante os seus
discípulos. Ele ficou, suas vestes brilhavam, seu rosto brilhava. Ele se encontrou ali no Monte da Transfiguração com Moisés e com Elias. Então agora ele estava anunciando que ele era o Cristo e estava preparando os seus discípulos para a sua morte. E essa passagem que nós lemos, ela é muito importante nesse processo de entender Jesus como um Cristo. Por quê? Porque nessa passagem nós encontramos um milagre chamado milagre messiânico. Mas o que é, Daniel, um milagre messiânico? De acordo com a tradição judaica daquela época, o Messias, quando ele viesse, ele faria 3 milagres. Somente o Messias poderia fazer esses 3 milagres. O primeiro dele era a cura de um leproso. Por mais que Moisés tinha deixado já as regras, Deus tinha dado para Moisés, né? As regras da lei, do que deveria ser feito no caso de um leproso deixar de ser leproso, o que deveria acontecer. Essa lei nunca tinha sido usada. Ela tinha sido escrita por Moisés, Deus tinha dado para Moisés, mas nunca foi aplicada. Por quê? Porque nunca um judeu havia sido curado de lepra. Nunca. Por isso eles entendiam que o Messias, quando viesse, iria curar um leproso. O segundo milagre era a cura de um cego de nascença. Um cego que já nasceu cego. Os rabis, os mestres judeus ensinavam que uma outra pessoa, ou um outro profeta, ele até poderia curar alguém que se tornou cego depois de um tempo de vida. Mas somente o Messias, quando viesse, teria o poder de curar alguém que nasceu cego. E por último, mas não menos importante, a expulsão de um demônio mudo. Por quê? Porque já nessa época eles tinham práticas de exorcismo de demônios. Os judeus, eles conversavam com um demônio, meio que negociavam a sua saída da vida de alguma pessoa que estivesse possessa. Mas se o demônio fosse mudo, como é que eles iam negociar? Por isso, eles entendiam que o único que tinha poder para expulsar um demônio mudo era o Messias. Então esses 3 milagres caracterizavam ali os milagres messiânicos. Por isso que nós vemos muitas vezes os fariseus em volta de Jesus, porque muitos se falava que ele era o Messias, que ele era o Cristo. E eles estavam ali avaliando, será que ele é mesmo? Eles tinham umas regrinhas que eles tinham que encaixar para ver se Jesus era o Cristo. Então nós já vimos que Jesus tinha curado leprosos lá em Marcos 1. E também ele já tinha expulsado um outro demônio mudo. Mas, e também já a gente vê lá em João 9, que ele curou um cego de nascença. Mas aqui nesse texto, mais uma vez, ele expulsa um demônio mudo e ele reafirma que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Na última vez que ele expulsou um demônio mudo, você vai se lembrar, os fariseus e os escribas disseram que ele estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebul, pelo poder do príncipe dos demônios. Por quê? Porque eles não queriam reconhecer que ele era o Cristo. Mas agora, os escribas nada falaram dessa vez. Então, meus amados, a situação que nós encontramos aqui, o cenário é o seguinte. O pai desse menino trouxe esse menino para que Jesus o curasse, para que Jesus expulsasse esse demônio. Mas Jesus não estava lá. Ele não encontrou Jesus. Porque Jesus tinha passado de um dia para o outro lá no Monte da Transfiguração. E quando Jesus chegou lá embaixo, então quando ele desceu do monte, ele encontrou ali junto com aqueles discípulos que ficaram um aglomero. Por quê? Porque os discípulos não puderam expulsar este demônio. Este é o cenário que nós encontramos aqui nessa passagem. E nós vamos procurar responder 3 questões e 3 perguntas nessa noite. Teria, portanto, Jesus, ele chegou atrasado ali? Ele se atrasou? Teria Jesus se atrasado? Demorou para descer do monte? Ou teria o poder de Cristo lá nos seus discípulos falhado? Será que o poder dele falhou? E por último, será que o milagre que Jesus operou ali foi baseado na fé
do pai do menino? São 3 perguntas que nós vamos procurar responder nessa noite. Então, como nós já falamos, Jesus tinha passado de um dia para o outro lá no Monte da Transfiguração, onde ele foi transfigurado, juntamente com Pedro, Tiago e João. Ele gastou tempo ali, ele ficou tempo com os seus discípulos. Provavelmente passou a noite inteira ali com eles. Por quê? Porque ele sabia da importância desse momento para os seus discípulos. Ele sabia da importância que se transfigurar na frente desses 3 discípulos traria para o anúncio do evangelho a todo aquele povo ali ao redor e para o começo da igreja. Porque eles teriam mais convicção, eles teriam certeza de que Jesus era o Cristo. E esse Cristo que estava lá com esses 3 discípulos lá em cima, ele sabia de todas as coisas. Nós podemos ver isso quando ele algumas vezes sabia o que os fariseus estavam pensando. Ou quando ele anunciou o que estava por vir na sua própria vida. Ou ainda quando ele sabia quem estava por traí-lo, que era Judas. Ele sabia de todas as coisas. Jesus sabia de tudo. Nada lhe estava oculto. Inclusive, ele sabia que enquanto ele estava lá em cima, com os seus discípulos, existia um pai lá embaixo, com um menino endemoniado. Seus discípulos não estavam dando conta, estavam apanhando para expulsar o demônio, não estava dando certo. Ainda estavam tendo que discutir com os escribas. Ele sabia disso. Ele não era ignorante quanto à situação que se passava lá embaixo do monte. E umas coisas que eu me pergunto, por que então ele não desceu antes? Por que ele não foi correndo resolver a situação? Por que ele não chamou ali Pedro, Tiago e João e falou, vem cá, eles estão precisando da gente lá embaixo, vamos descer que o negócio vai ficar feio. Por quê? Por que ele demorou? Nós podemos lembrar aqui nessa passagem, para entender um pouco melhor, a história de Marta e Maria. Certamente você conhece. Marta estava ali ocupada com as coisas, os afazeres da casa, com as coisas deste mundo. Enquanto Maria estava sentada aos pés de Cristo, preocupada tão somente com as palavras eternas. E Jesus exorta Marta dizendo, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O que isso nos ensina, junto com essa passagem que nós lemos hoje? Que Cristo jamais desperdiçava um momento de ensino com os seus discípulos. Ele considerava esses momentos muito importantes. Ele valorizava esses momentos com os seus discípulos, os momentos em que ele podia ali ensinar aos seus corações as verdades eternas. É por isso que ele se demorou. É por isso que ele não se preocupou em descer correndo, porque aquilo que ele estava fazendo era muito importante. O ensinar do coração dos seus discípulos era muito importante. Mas também nós podemos ver Cristo sem pressa no momento em que ele estava curando o endemoniado. Como assim, Daniel? Primeiro ele pergunta o que estava acontecendo ali. Ele chega, vê o aglomero, vê o burburinho. O que está acontecendo ali? Ele ouve toda a história que o pai conta, por mais que ele já sabia. E ao se aproximar do menino, ele chama, traz o menino, eles trazem o menino começa a convulsionar, se debater no chão, espumar pela boca. Eu fico pensando, eu e você na situação, o que a gente ia fazer? Corre, segura o piá, coloca a cabeça, não bate a cabeça, segura a cabeça dele, tenta resolver a situação. Sai correndo para fazer alguma coisa, para resolver aquilo ali. Pensa, o piá está ali se debatendo no chão. O que Jesus faz? Ele olha para o pai e pergunta, há quanto tempo isso está acontecendo? Jesus quer papo, gente. Jesus quer conversar. O piá está ali, espumando pela boca, convulsionando. E Jesus conversa com o Pai. O Cristo, o Deus encarnado, o homem que pode resolver a situação, está ali. E ele conversa com o Pai. Ao invés de fazer esse ímpeto que eu e você faríamos. Por que isso? Por que ele se demora? Por que ele tem essa paciência para resolver a situação? Será que ele queria que o menino sofresse? Não.
Não era isso. Mais uma vez, se a gente voltar em algumas outras histórias, nos ajudam a entender o que se passa aqui. De uma forma semelhante ao que está acontecendo aqui, Cristo demorou para ir até a casa de Lázaro. Não sei se você se lembra, mas chegaram para Jesus e falaram: teu amigo Lázaro está doente, corre, vai curar ele. Jesus demora, não vai, e Lázaro morre. Ou ainda quando Jesus está no caminho da casa de Jairo, que a filha de Jairo estava doente. E ele demora a chegar na casa de Jairo para curar a mulher do fluxo de sangue. Você também conhece a história. O que acontece? A filha de Jairo morre. Jesus chegou atrasado nessas duas situações? Não de novo. Nesses dois milagres, assim como nesse que nós vemos aqui, em que Jesus se demora para resolver a situação, ele não está atrasado, ele não está demorado. Cristo, assim como nesses milagres, ele se demora para demonstrar que o seu poder nunca chega atrasado, porque a obra de Deus é perfeita. Os atos da grande história do reino de Deus estão sempre prontos e preparados para serem executados na hora e no momento certo. E qual era o momento certo desse milagre? Qual era a hora certa disso acontecer? Era o momento em que não ficasse nenhuma dúvida de que o poder de Cristo não falha. De que o poder de Cristo não falha. Como assim? E esse é o segundo ponto da nossa pregação. O pai do menino fala que essa situação acontecia com ele desde a infância. Isso nos leva a entender de que ele não está mais na infância, né? Se a gente fala, desde que eu era pequeno, a gente não é mais pequeno, a gente está falando de uma coisa que passou, né? Então ele não está mais na infância. Muito provavelmente ele era um adolescente nessa época. Ou seja, por muitos anos já acontecia isso com esse menino, por muito tempo. Por muito tempo, o menino escravizava e judiava, o demônio escravizava e judiava esse menino. O pai fala que às vezes lançavam na água ou até no fogo o menino. E certamente esse pai, assim como ele levou para Jesus, na esperança de que o seu filho fosse curado e tivesse esse demônio expulso, ele certamente já tinha levado para outras pessoas. Como nós já falamos, na época existiam práticas de exorcismo. Provavelmente já tinha sido tentado expulsar aquele demônio de alguma forma, alguma técnica, seja o que for. Mas não tiveram sucesso. O demônio continuava ali, continuava escravizando aquela vida, continuava fazendo ele sofrer. O pai do menino pensou, talvez então os discípulos de Jesus, já que eu não consigo encontrar Jesus, também não. Os discípulos também não conseguiram. E aqui, antes de nós continuarmos, a gente precisa entender por que os discípulos não conseguiram. Por que eles não puderam expulsar os demônios? Eu quero te convidar a ler de novo comigo o verso 19 e o verso 28 e 29. Nossa resposta está nesses três versos. Marcos 9, 19. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Trazei o menino. E verso 28 e 29. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, essa espécie não sai a não ser pela oração. E eu vou ler para vocês a mesma resposta de Jesus, mas como está registrada lá em Mateus 17, 20, que ela está mais completa. Que Jesus diz assim, porque que os discípulos perguntam, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus responde assim, por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Ou seja, eles não puderam expulsar, os discípulos não puderam expulsar os demônios, porque eles ainda eram uma geração incrédula. Geração incrédula. Eles não tinham fé nem do tamanho de um grão de mostarda, é isso que o mestre está falando aqui em Mateus. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nem isso eles tinham.
E por serem incrédulos, eles não oravam a Deus. É por isso que o texto fala que essa espécie só sai com oração. Eles não oraram a Deus. Antes eles confiaram que aquele poder que Jesus já tinha dado para eles, lá em Marcos 6, habitava neles. E eles podiam simplesmente chegar e expulsar os demônios. Sabe, se você gosta de filme da Marvel, certamente você assistiu algum filme do Homem de Ferro, né? É tipo o Homem de Ferro sem armadura. Jesus tinha dado a armadura para eles. Eles estavam lá, expulsando os demônios, estavam, né, a milhão. Aí eles estavam lá um dia sem armadura, chegou o pai com o menino, eles... Ixi, não deu. Não saiu. É a mesma coisa. Porque eles tentaram na sua própria força. Eles achavam que dependia somente deles. Ou seja, eles pecaram por confiar na própria força. Eles pecaram porque eles não confiaram em Cristo e no poder de Deus. Por isso Cristo lamenta a sua incredulidade. O fracasso, portanto, era total na vida desse jovem, da tentativa de expulsar este demônio. Assim como no caso da mulher do fluxo de sangue que nós comentamos antes. Eles já tinham tentado tudo para expulsar, provavelmente já tinham tentado tudo para expulsar este demônio, mas sem sucesso. As possibilidades estavam esgotadas. Agora, portanto, nesse momento, quando todas as possibilidades humanas estavam esgotadas, era o momento perfeito para Cristo mostrar que o único poder que não falha é o poder que está sobre tudo e sobre todos. Jesus então demonstra que ele é o Cristo ao expulsar esse demônio mudo perante toda a multidão. Aquele que ninguém pôde expulsar, aquele que ninguém pôde curar, Cristo pôde, o Todo-Poderoso pôde, somente Ele pôde. E alguns ensinamentos rápidos aqui. O pai do menino trouxe o menino para que Jesus curasse. Nós podemos confirmar isso de novo lá no verso 17. Veja comigo. Ele diz assim: e alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Ou seja, o pai trouxe o filho para Jesus. Mas, na ausência de Jesus, ele pediu para os discípulos curarem. De forma semelhante, meus amados, hoje, nos dias em que vivemos, Jesus não está mais corporalmente presente na terra. O seu corpo que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, está hoje entronizado nos céus. Mas por que eu digo de forma semelhante? Porque a igreja, eu e você, nós somos chamados de o corpo de Cristo aqui nessa terra. No entanto, nós devemos nos lembrar sempre que os doentes, os incrédulos, os endemoniados, são trazidos a Cristo para serem curados. Não a mim e não a você, não a pastor, não a ninguém. Não somos nós que curamos, não somos nós que expulsamos. Nem que seja um profeta fulano de tal, bispo sei lá do quê, apóstolo sei lá da onde. Não importa o título, não importa o título. O poder é de Deus, operado por Ele, como Ele quer, quando Ele quer e se Ele quiser. Isso é muito importante. Assim, meus amados, não há homem algum que possa decretar milagre algum. Não há homem algum que possa tomar posse de bênção alguma. Não há homem algum que possa marcar a hora para Deus agir. Quarta-feira dos milagres. Hoje vai acontecer o avivamento no Brasil. Homem algum pode fazer isso. Não há homem que possa fazer nada que venha de Deus no seu próprio tempo, na sua própria vontade e da sua própria forma. Se vem de Deus, é da forma, no momento e quando Ele quiser e se Ele quiser. Assim, meus amados, nos resta, a mim e a você, homens mortais, suplicar as bênçãos de Deus do alto. Confiar que Ele está fazendo tudo de acordo com o seu bom propósito, como Ele sempre faz. O poder dele não falha. Por mais grave que esteja a situação,
É isso que ele nos ensina ao curar esse menino endemoniado que estava ali se debatendo na frente de toda a multidão. A situação era grave, isso acontecia há muitos anos, estava acontecendo ali à vista de todos. O seu poder não falha, o seu poder não falha. Ele não ficou ansioso, ele não ficou preocupado com o jovem espumando na frente dele. Ele expulsou o demônio saiu. E mesmo quando ainda parece que um último momento de agonia, o menino parecia morto, estava ali no chão. Mais uma vez ele demonstra que ele confia no taco dele, ele confia no poder dele. Ele vai lá, levanta o jovem e entrega ao seu pai. Ele tem confiança no seu poder. Com isso ele demonstra que o seu poder não tarda, não chega atrasado, que o seu poder não falha. E também que o seu poder nos sustenta. O seu poder nos sustenta. E agora nós entramos no último ponto da pregação de hoje. Muitos pregam, meus amados, infelizmente, que o milagre, a bênção, é uma questão de fé. É só uma questão de fé. Que se você tiver fé o suficiente, você vai receber a sua bênção. Você vai receber o seu milagre. Eu já criei assim. Eu já criei assim. E o que isso gerou em mim? Confiança em Deus? Não. Muito pelo contrário, só me fez ficar frustrado com Deus. Porque eu tinha fé, eu tinha convicção de que eu iria receber aquela bênção. Eu declarava, eu falava as palavras certinhas como tinham me ensinado. Eu não duvidava daquilo, porque se eu duvidasse eu ia perder a bênção, né? Então eu fazia tudo certinho. E nada acontecia. Nada acontecia. Nós podemos chamar esse tipo de fé, meus amados, de fé na fé. Como assim, Daniel? Esse tipo de ensinamento ensina que se nós tivermos fé o suficiente, nós podemos obter a bênção. A fé no momento correto, na intensidade correta e falado do jeito certo, você vai receber a sua bênção. Sabe? 3 passinhos para receber a sua bênção. Eu tinha então nessa época a fé de que a minha fé me traria a bênção. De que a minha fé faria com que a minha vontade fosse cumprida. Eu tinha, portanto, fé na fé. Eu não tinha fé em Deus. Esse texto de hoje que nós acabamos de ler, porém, ele coloca por terra esse tipo de ensino. Por quê? Olha só como esse pai que recebeu a bênção fala. Olha a fé dele. Leia comigo lá o verso 22. Quando ele diz assim: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Se podes. Onde está a convicção desse pai? Onde está a certeza inabalável? Onde está o braço que se estende e alcança as dispensas celestiais para pegar as bênçãos de Deus? Onde está? Ele fala, se podes. Ele não tem nem certeza se o Cristo pode o abençoar. Em seguida, Jesus lhe responde, se podes, tudo é possível ao que crê. E muitos param por aqui. Muitos usam esse versículo isolado como um mantra, como frase de para-choque de caminhão, né? Tudo é possível àquele que crê. Mas o texto continua. E ele nos ajuda a entender o que esse texto tão judiado nos dias de hoje quer nos dizer. O pai responde a essa fala de Jesus e fala o seguinte, no verso 24. Eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Olha que contrassenso essa frase desse pai. Eu creio, mas me ajude porque eu não creio. Eu creio, mas me ajude porque eu tenho dificuldade de crer. Ele reconhece que não pode crer por ele mesmo. Ele reconhece que precisa do auxílio de Cristo para crer em Cristo. Ele reconhece que precisa da ajuda de Deus para crer em Deus. A única coisa que ele sabe é que ele precisa crer em Cristo. Mas até para isso,
ele precisa de ajuda. Ele não consegue, ele precisa da ajuda do Mestre. Então, meus amados, tudo é possível àquele que crê. Em primeiro lugar, para nós entendermos esse verso, não fala daqueles que creem em sua própria fé, como nós vimos antes. Não fala daqueles que creem e têm convicção de que podem receber um milagre, de que vão receber um milagre. Não era isso que Jesus estava falando para esse pai. Mas aqueles que creem, fala daqueles que creem em Cristo. Daqueles que creem que Cristo é o Messias, aqueles que creem que Cristo é o Senhor, aqueles que creem que Cristo tem poder sobre tudo e sobre todos. E que creem e têm essa fé por meio da ação de Deus. Aqueles que confiam no seu Mestre, no seu plano, no seu bom propósito, no seu tempo. É isso que está falando, aqueles que creem. E em segundo lugar, tudo é possível. Fala do tamanho, do poder desse Deus. O Deus ao qual oramos. O Deus que é poderoso para mover as montanhas daqui para ali. Lembra? Nós acabamos de ler. É isso que o texto está falando. Ou seja, se nós fizéssemos uma paráfrase desse verso, ficaria mais ou menos assim. Quando Cristo nos faz crer nele e sustenta a nossa fé nele, nós podemos orar ao nosso Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Eu vou repetir. Quando Cristo nos faz crer nele e sustenta a nossa fé nele, nós podemos orar ao nosso Deus que tem poder para fazer todas as coisas. É isso que significa tudo é possível àquele que crê. Essa era a fé que o pai do menino precisava. A fé em Cristo. A fé no Cristo. Essa era a fé que os discípulos precisavam para expulsar os demônios. A fé em Cristo que é plantada em nós, no meio do seu coração, pelo Espírito Santo de Deus. A fé que vem de Deus, por meio do qual Deus opera em nós a sua vontade e faz a sua obra através de nós. Essa fé, era essa fé que eles precisavam, era essa fé que eles não tinham. E quando nós entendemos isso, meus amados, quando nós entendemos que nem a nossa fé depende de nós, assim como esse pai clamou, que até a nossa fé vem de Deus, é dom de Deus, fica fácil de entender que tudo que Ele faz, que tudo que Deus faz, é obra do seu soberano poder, e que Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, e se Ele quiser, e que tudo Ele faz é para a honra e glória do seu nome. O que nós podemos ter certeza, meu amado, não precisamos duvidar, é que aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele é fiel para completá-la até o fim. Ele há de nos proteger com as suas asas. Ele há de ser a nossa rocha na qual somos firmados até o fim. Ele há de ser aquele que nos sustenta até o fim. Porque Ele nos prometeu e Ele vai nos sustentar. Trazendo isso para as nossas vidas então, meus amados. Eu não sei você, mas eu tenho sido constantemente assaltado pela ansiedade, pelo temor das coisas deste mundo. E a calma e a serenidade e a fé do nosso mestre nesse texto me ensinam e me exortam. Ao lembrar que esse mestre não tem dúvidas do seu próprio poder. Ao lembrar que o poder deste mestre é maior do que todos os poderes do mundo. Ao lembrar que este poder é o mesmo poder que criou a fé que habita no meu coração. Você entendeu isso, meu amado? O maior poder do mundo, o maior poder do universo, que sempre existiu e sempre há de existir, é o poder que criou a fé que habita no meu e no seu coração, para crer nele,
Ao entender isso, eu não tenho outra reação a não ser me prostrar perante a sua majestade, glorificar tamanha salvação, sentir a minha alma aliviada por saber que eu não preciso carregar o fardo desse mundo que é pesado, que eu posso trocar o meu fardo com o fardo do meu mestre, que é mais leve. Então, meu amado, se assim como eu, você tem andado ansioso, tentando carregar o seu próprio fardo, tentando dar conta de tudo, se cobrando de tudo, eu tenho um convite para mim e para você nessa noite. Que nós clamemos ao Senhor para que Ele nos ajude na nossa falta de fé. Assim como esse pai clamou, que eu e você clamemos, ajude-nos na nossa falta de fé. Que Ele venha ao nosso encontro, ao encontro da nossa incredulidade, que Ele nos ajude, que Ele nos sustente, que Ele nos guie. Que as dificuldades deste mundo, que os problemas, aquilo que nós enfrentamos todos os dias, não nos façam pensar que Ele está ausente. Não nos façam pensar que Ele se esqueceu de nós. Mas que o Espírito Santo de Deus possa nos relembrar em nossos corações que Ele já escreveu a história do mundo inteiro e de que nada foge do seu controle. Que olhemos para o Redentor e Salvador das nossas vidas e lembremos que Ele já sofreu o castigo que nos estava proposto. Ele já conquistou para mim e para você a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os tesouros que nós poderíamos ter. Meu clamor para nós nessa noite é o que está lá em Salmo 37, 5, quando o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confie nele. Confie naquele que escreveu a nossa história neste mundo. Confie no poder de Cristo e não na sua própria força. Pois é Cristo em nós que é a esperança da glória. Não é a nossa força, não é o nosso braço. É Cristo em nós que é a esperança do porvir. Ele não tardará. Ele não vai chegar atrasado, meu amado. Fique tranquilo. O seu poder não vai falhar. E assim, quando nós estivermos sendo sustentados por Ele, nós, eu e você, seremos verdadeiramente o seu corpo aqui nesse mundo. Nós seremos a mão de Cristo que atende o aflito. Seremos o braço de Cristo que abraça o oprimido. Seremos o ombro que auxilia o fraco. Seremos a voz que acalma o angustiado. Concluo, portanto, com uma frase de John Piper, do livro Graça Futura. E ele diz o seguinte: quando estou ansioso sobre ficar doente, eu luto contra a incredulidade com a promessa: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. E toma a seguinte promessa com temor: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Que a nossa esperança esteja no nosso Senhor, que a nossa fé esteja no Cristo, que é o nosso Redentor, porque assim a nossa esperança jamais será abalada. Jamais. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos porque podemos confiar em Ti. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que não falha. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que não chega atrasado. Nós te louvamos, Senhor, porque a Sua obra é maravilhosa.
é perfeita, Senhor. Tudo tu fazes de acordo com o teu plano, tudo tu fazes de acordo com o teu bom propósito. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque sobre essa verdade, sobre essa palavra, nós podemos descansar. Nós podemos ter a certeza, Senhor, de que apesar das dificuldades e dos sofrimentos desse mundo, porque tu mesmo nos disseste, no mundo tereis aflições, nós podemos ter bom ânimo, Senhor, porque tu és aquele que está conosco. Tu és, Senhor, aquele que não perde o controle de nada. Nós te louvamos por isso, Senhor, te louvamos. E nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, porque somos falhos. Ajuda-nos, Senhor, porque a nossa fé é pequena. Porque a nossa fé é capenga, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Sustenta a nossa alma. Sustenta o nosso ânimo. Sustenta a nossa esperança naquele que não falha, naquele que nunca nos deixa a desejar, que é Cristo Senhor, o nosso Redentor. Amém. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. No amor de Cristo, no amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém.